Olá, eu sou o Diogo Cabral e sejam bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. Sabia que existe uma incubadora criada por uma das instituições de solidariedade social mais antigas do país, que tem o capital e a ambição para acelerar projetos com impacto social? Hoje recebemos a Casa do Impacto, a incubadora e aceleradora da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Em apenas 7 anos de existência, a Casa do Impacto provou que é possível unir a tradição do apoio social com a inovação do empreendedorismo, apoiando centenas de startups. Na Casa do Impacto existem programas de incubação, programas de aceleração e um fundo de investimento próprio, transformando ideias com potencial social em negócios sustentáveis e escaláveis. Temos hoje connosco o seu diretor, Nuno Comando, para nos contar sobre este caminho da inovação social. Nuno, bem-vindo aqui aos Inovadores. Primeira pergunta, o que é isto de uma startup com impacto social? Obrigado pelo convite, Diogo. Uma startup de impacto é uma startup que olha para o futuro do planeta, que olha para questões sociais ou questões ambientais e no nosso caso, no caso da Casa do Impacto, nós utilizamos a matriz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para percebermos se estas startups estão ou não a responder a uns objetivos da ONU até 2030. E, portanto, as nossas startups e as nossas startups de impacto têm que responder a um problema social ou ambiental no seu modelo. E como é que vocês analisam isso? Portanto, porque tipicamente quando nós olhamos para as startups, não há sequer isso nem sequer é considerado. É tudo uma questão financeira, não é? Isto dá lucro, não dá, vale a pena investir, não vale, consegue escalar o negócio, não consegue, portanto o objetivo é sempre este. Sim. Vocês aqui fazem um misto, olham para os dois âmbitos, ou seja, a parte financeira e a parte social, só olham para a parte social. Conta-me aqui um bocadinho sobre isso. Olhamos para as duas vertentes, ou seja, tanto na perspectiva financeira como na perspectiva de impacto. E tentamos compreender, se aquela ideia tem viabilidade de ter sucesso no futuro. 2, se a forma como olham para o problema social ou ambiental é correta, a nossa perspectiva, obviamente, e se tem mecanismos para medir e perceber o impacto gerado por aquela organização e pelo seu produto ou serviço, não é? E, portanto, essa é a forma que nós olhamos. Nós acreditamos que os negócios do futuro, independentemente, e nós utilizamos o termo de startup por facilidade de linguagem, para ser perceptível também para o grande público, mas na verdade nós estamos aqui a falar de organizações, umas com fins lucrativos e outras sem fins lucrativos, isto dentro da comunidade da Casa do Impacto. Portanto, temos cerca de metade da nossa comunidade que são organizações sem fins lucrativos. Não obstante, nós acreditamos que estas organizações têm que ter um modelo de sustentabilidade financeira que lhes permita prolongar o seu impacto no tempo e que não estejam tão dependentes de, por exemplo, apoios financeiros por parte do Estado ou por filantropia. Como é que se divide aqui o vosso raio de ação? Então, nós, desde o início da Casa do Impacto, nós compreendemos que havia aqui uma necessidade de agregar o ecossistema de empreendedorismo. Empreendedorismo de impacto. Sentíamos que havia aqui uma oportunidade muito grande, porque já começavam a existir algumas startups de impacto com alguma relevância e sucesso, mas que não tinham um sítio delas. E que sentíamos que, de alguma forma, poderiam estar a ser o elefante na sala, numa outra incubadora, e que, portanto, havia um espaço a criar para este âmbito. E começamos pela parte da incubação. Portanto, reconverter um espaço, que é o Convento de São Pedro de Alcântara, no bairro Alto, em Lisboa, num polo de inovação. E, portanto, desde espaço de coworking, espaço de office space, portanto, dependendo também do estágio da organização, portanto, este foi o primeiro passo. Depois temos uma vertente muito importante de capacitação. Foi o segundo ponto que começamos a desenvolver. Portanto, toda a área da capacitação para early stage, portanto, de fase inicial de desenvolvimento, se calhar pós-ideação, não estamos tão focados na ideação, estamos mais focados na modelação do modelo de negócio, portanto, na trabalhar... Portanto, já numa segunda fase de... Uma segunda fase. Certo. Portanto, tipicamente as nossas startups que entram nos nossos programas de aceleração estão à procura do seu modelo de sustentabilidade, das suas primeiras vendas, dos seus primeiros clientes. Portanto, é isto que nós estamos a trabalhar e, portanto, temos uma oferta hoje bastante abrangente de programas de longa duração, de curta duração, média duração, para várias áreas, portanto, tanto da área da sustentabilidade como da área social, de uma forma mais abrangente, mas depois também vamos a setor, portanto, saúde, saúde mental, água, portanto, podemos ter várias iniciativas desse género. Sim, como indicaste, tem que cumprir os 17 objetivos
Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Exatamente. Unidas, é assim que se deve dizer. E vocês têm mais eixos? Eu tenho a ideia que vai aqui Sim. 4 eixos, mais ou menos? Sim. Para além disso, temos também a parte do investimento. O que nós sentíamos é que ser empreendedor é um lugar de privilégio para a grande maioria das pessoas que conseguem entrar neste mundo. Ou seja, não é qualquer um de nós que tem a capacidade de sair dos seus locais de trabalho ou sair diretamente da universidade para empreender. Não é? E, portanto, o que nós sentíamos é que este primeiro estágio, onde temos que conseguir ter capital semente para lançar as nossas organizações, é muito difícil de encontrar. E, portanto, nós sentimos que havia aqui um espaço para trabalharmos ao lado do investimento e, portanto, ao longo destes 7 anos da Casa do Impacto, fomos desenvolvendo alguns programas de investimento, todos eles sem qualquer tipo de participação ativa na organização, ou seja, nós somos filantropos, mas fazemos... Ou seja, não ficam com uma parte da empresa, não há aqui... Não ficamos com nenhuma participação na organização. Para além disso, as nossas contrapartidas que estabelecemos nos contratos de investimento com estas organizações têm a ver com o impacto gerado. Temos uma metodologia que foi desenvolvida ao longo destas 3 edições do Programa Plus, de um mecanismo de pagamentos por resultados, onde estabelecemos com estas organizações várias metas a atingir, outputs e outcomes, metas de impacto verificáveis, e eles têm que atingir esses objetivos e ajudamos, com apoio não financeiro, com mentoria, com parcerias, etc., a atingir esses objetivos. E à medida que vão desbloqueando esses outputs e outcomes, vão desbloqueando tranches de financiamento. E, portanto, ao longo dos últimos anos temos investido também nestas startups e ao longo, posso dizer que disponibilizamos ao mercado cerca de 3,4 milhões de euros nos últimos 7 anos a startups de impacto. Vocês têm então este eixo de incubação, o eixo depois quando a startup já está numa segunda fase e depois a parte do investimento. Isto é uma open call, está sempre aberto, tem janelas temporais para as startups candidatarem. Como é que funciona isso? Sim. Então, no contexto de incubação, temos uma open call sempre em aberto. Portanto, nós, a cada 2 meses, no limite 3, dependendo das fases do ano, fazemos uma jury session, onde com um conjunto de jurados avaliamos as startups que estão em carteira e que se candidataram durante esse período. Portanto, para o nosso contexto de incubação, qualquer organização se pode candidatar desde que responda àqueles pontos. Os critérios E diz-me uma coisa, estas startups quando se candidatam, essa vossa parte de incubação é uma ação conjunta com várias startups em que fazem tipo um bootcamp, em que têm validar o modelo de negócio, ensinar a validar o modelo de negócio, fazem todo esse caminho? No contexto de incubação, não. Ou seja, depois posso se calhar explicar como é que funcionam os nossos programas core de capacitação, que sim, têm essa metodologia. No contexto de incubação, estamos à procura tipicamente de startups um bocadinho mais maduras e que obviamente possam melhorar os seus projetos e serviços ao longo do tempo de incubação na Casa do Impacto, mas que não precisem do nosso apoio sempre, a toda a hora. Okay? Que tenham a capacidade, sejam à procura de uma estrutura, mas não propriamente de babysitting, passando a expressão. E, portanto, é isso que nós procuramos no modelo de incubação. Obviamente, eles têm acesso a office hours, têm acesso a mentores, têm acesso a workshops gratuitos, podem uma comunidade de empreendedores que eventualmente já poderá ter passado pelos mesmos desafios e, portanto, que pode partilhar essas experiências. E, portanto, o que nós trabalhamos no contexto de incubação é uma comunidade que partilha um espaço e que está focada mais ou menos nos mesmos problemas. E, portanto, isso para nós é muito relevante. Alguma startup aqui que tu queiras mencionar que tenha passado pelos vossos programas? Sim, temos hoje um grupo muito interessante de startups que já passaram pelos programas da Casa do Impacto. Se calhar, pensando no contexto de incubação, e também explicando essa parte que me parece importante, que é as nossas startups têm um papel ativo na seleção das startups que vão entrar no nosso processo de incubação, ou seja, não é apenas a equipa da Casa do Impacto que escolhe os novos incubados, também as startups fazem parte do júri para selecionar, e isto tem a ver com a criação da comunidade, tem a ver com esta partilha de responsabilidade que queremos trazer também no contexto da nossa incubação. Startups passaram no nosso programa de incubação a Academia de Código, por exemplo, a UBU, a GoParity,
startups que hoje estão bastante consolidadas, que conseguiram ir ao mercado, que já fizeram rondas de investimento bastante avultadas e hoje que temos no nosso programa de incubação, por exemplo, temos a 55+, a Class of Wonders, ligada à área da educação, a 55+, ao lado de envelhecimento, para o lado de envelhecimento. Portanto, temos tido algumas startups muito relevantes no ecossistema. Olha, Nuno, muito obrigado por teres vindo aqui ao programa. Desejo muito sucesso nas próximas rondas, quer de incubação, quer de Rise Up e depois de investimento. Toda a sorte do mundo para vocês também. Muito obrigado pelo convite. Eu e o Nuno vamos continuar a conversar e tanto este programa de rádio como o resto da conversa ficarão disponíveis na RTP Play e nas diversas plataformas de podcast. Muito obrigado a todos. Até à próxima semana. Como é que é a vossa organização na Casa do Impacto? Vocês, portanto, pertencem à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, portanto, eu deduzo que sejam funcionários da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas como é que é a vossa organização? Nós fazemos parte de um departamento de empreendedorismo e economia social e o principal projeto do departamento para fora, para o exterior, é a Casa do Impacto. É aqui que temos a parte do empreendedorismo. Temos uma equipa de cerca de 7 elementos que trabalha especificamente para o projeto da Casa do Impacto. E esses 7 elementos, depois vocês trazem pessoas de outras áreas da Santa Casa para trabalhar nos projetos ou para vos dar apoio? Sim, de vez em quando? para apoiar os projetos. Ou seja, um dos objetivos últimos da Casa do Impacto é também trazer inovação para dentro de uma organização com 527 anos de Exatamente. E como devem calcular, é uma organização como qualquer outra que precisa também de inovação. E, portanto, criarmos aqui um ambiente seguro para as startups testarem algumas das soluções. Nem todas, obviamente, têm fit com o que é o dia-a-dia da Santa Casa, mas quando existe esse fit e existe uma proximidade e trazemos também muitos colegas especialistas sobre estas temáticas e do terreno para ajudar estas startups a melhorarem os seus modelos. E já aconteceu vocês depois contratarem essas startups para serviços internos na Santa Casa? Sim. Isso é comum? Já fizemos cerca de 15 pilotos com a Santa Casa, no Universo Santa Casa, nas mais variadas áreas, desde a área da educação, públicos idosos. Temos alguns bons exemplos. Então vamos agora perceber aqui um pouco como é que funciona. Simulando que eu sou alguém que tem uma ideia, portanto ainda não sou bem uma startup, tenho uma ideia, tenho aqui um projeto, deduzo que este seja o meu MVP, portanto a ideia do melhor projeto para o cliente e que será o melhor conceito que o cliente há de querer. Como é que funciona? Eu entro em contato com vocês lá na Open Call e depois, como é que funciona? Então, para o contexto de incubação, simples, website da Casa do Impacto, registrar no formulário, é chamado por uma open call, sessão de júri, damos feedback, entra ou não entra na incubação da Casa do Impacto. Poderá acontecer não estar num estágio que nós consideramos adequado ou que não temos respostas nas nossas ferramentas para esta startup e, portanto, tentamos canalizar ou para uma resposta dentro do ecossistema ou para outra resposta que faça sentido dentro do universo da Casa do Impacto. Muitas vezes acontece puxarmos para alguns dos nossos programas de aceleração. Tanto o Rise for Impact, ligado à área social, como o Triggers, ligado à área da sustentabilidade, que, por exemplo, agora está com Open Call aberta e achamos que eventualmente esse programa é mais adequado do que propriamente a incubação. Se a minha startup, esta hipotética que eu estou aqui a mencionar, já estiver numa fase mais de maturação, vocês podem logo propor, olha, eu acho que tu deverias estar aqui neste Rise. Portanto, para quem nos está a ouvir já sabe, se acharem que tem um projeto que já está numa fase de crescimento, é contactar a Santa Casa, desde que tenha impacto social, não é? Obviamente. E depois, ajuda-me aqui a conhecer um bocadinho melhor o resto do processo. Faz-te conta que encaixava nos vossos filtros, salvo seja, não é? Em termos de impacto social e de escalabilidade, tinha sido aceito pelo júri e entrava. E depois, como é que funciona? Então, os nossos programas de aceleração são compostos por 3 fases principais. Um primeiro, que é uma fase de bootcamp. A ideia é nós conhecermos as startups, não só apenas pelo seu formulário de candidatura, mas também com um momento presencial onde testamos alguma da sua resiliência, o seu produto, o seu serviço, etc. E conhecer as pessoas, porque faz toda a diferença, não é? E os seus fundadores, obviamente. E, portanto, trazemos para um bootcamp, tipicamente de 2 dias, onde juntamos até 30 projetos para depois fazer uma diminuição de 10 projetos, uma seleção de 10 projetos. Portanto, esses 30 projetos vão a bootcamp, passam por toda a nossa metodologia de bootcamp, onde passamos por todas as fases do processo empreendedor, e depois fazemos uma seleção, juntamente com um grupo de jurados, de 10 elementos que passam à fase seguinte. Fase seguinte, 3 meses de capacitação, tipicamente 2 dias por semana, durante 3 meses,
onde vamos trabalhar semana a semana um tópico e temos uma série de entregáveis que definimos com eles logo à partida e que eles têm que ir desbloqueando esses pontos. Por fim, fazemos um Demo Day. Desses 10 projetos, selecionamos 3 para ir por uma fase que nós chamamos incubação, em que vamos ter objetivos muito concretos para cada uma daquelas startups e não para as 10 startups no seu todo. E, portanto, imagina que essa ideia está a precisar de trabalhar mais aspectos de comunicação ou de modelo de negócio. Portanto, nós vamos estabelecer objetivos concretos para esta ideia, para este projeto que está nesta fase final já do programa. Portanto, nesse momento, durante 2 meses trabalhamos com estes projetos, já de uma forma mais individualizada, e depois temos um novo momento de avaliação, com um pitch, onde um grupo de júris decide qual é que é o vencedor dessa edição desse programa, que depois transitará para a nossa incubação geral da Casa do Impacto e, portanto, durante um ano terá incubação gratuita na Casa do Impacto. Ele ganha esse prémio, portanto, vocês fazem isto anualmente? Sim, estes programas, temos pelo menos 2 edições por ano. Uma do RISE, mais ligada à área social e outra e saúde, e outra do Triggers, mais ligada a temas de sustentabilidade ambiental. E depois, quando entramos na fase... Pelo que eu percebi, isto depois tem um percurso, não é? Portanto, há aquela fase inicial e depois há a fase de... Ok, agora vamos escalar esta startup. Portanto, aí entra-se numa outra fase, certo? Sim. E já agora, é necessário ter feito a primeira fase ou posso, na realidade, tu há bocadinho já disseste, podes entrar logo para a segunda fase, não é? Okay. Exatamente. O nosso programa de incubação é muito mais orientado para startups que já passaram por estes estágios, eventualmente em outras aceleradoras ou porque já estão, por simplesmente, nesse estágio. Portanto, a partir do momento em que já não precisa de fazer este exercício, aqui vamos trabalhar apenas nuances de como é que podemos escalar o seu negócio. E aqui nós não temos propriamente uma oferta especializada para além da incubação e de tudo que nós temos na nossa oferta de incubação. No entanto, temos a ligação com muitos parceiros que trabalham estas matérias. E a ideia é exatamente esta, é que de nós, através da Casa do Impacto, estarmos muito focados em early stage, neste modelo, na projeção de novos modelos de negócio, etc., mas depois termos parceiros que apanhem este pipeline de projetos e consigam ajudar também os projetos a escalar. Isto é exemplo, por exemplo, temos uma parceria com a Católica e o Yunus Social Innovation Center, que tem um programa de escalabilidade que tivemos a desenvolver em conjunto no âmbito de um consórcio europeu, e o objetivo é nós apontarmos também startups que saem dos nossos programas e que podem depois passar para os programas da Católica. Mas isto acontece também com outras organizações, a Maze Impact, por exemplo, fundos de investimento, 3XP Global. Portanto, fazemos essa ponte com estes parceiros da Casa do Impacto. E depois há um terceiro eixo, ao fim e ao cabo, que é o eixo do investimento, certo? Sim. Esse eixo do investimento é também, lá está, é necessário passar pela fase anterior, pode entrar logo direto. Pode fazer plugin diretamente. Pode entrar logo direto. E esta parte do investimento, vocês também têm em conta a parte social ou não? Sim, 100%. Sempre. Todos os nossos projetos têm que responder às mesmas premissas. Portanto, isso para nós é absolutamente fundamental. Estamos numa organização que também tem essa premissa desde a origem. Premissa, não é? Desde a sua origem. E, portanto, o nosso objetivo é trabalhar um ecossistema de startups, de inovadores, orientados para o impacto social e ambiental, apenas. Como é que vocês, ao longo desta jornada, portanto, vocês, além de olharem para a parte financeira, olham para o impacto social? Como é que se mede o impacto social? É uma pergunta de $1 milhão. Exato. Como dizer, não é? É muito difícil e as organizações sociais têm tido muita dificuldade em conseguir medir o impacto. Mesmo nós, a Casa do Impacto, temos algumas dificuldades e fazemos várias iterações ao longo dos vários programas para sermos mais precisos na análise que fazemos. Mas existem hoje já uma série de ferramentas que nos ajudam a fazer este caminho. Nós, na Casa do Impacto, utilizamos a base da teoria da mudança, definimos uma série de outputs e outcomes e transformações que queremos ver medidas e temos algumas ferramentas que nos apoiam nessa medição do impacto. Mas é sempre uma jornada, não é uma coisa que fica escrita na pedra. Pois, imagino. Mas é sempre muito difícil conseguir medir isso. Tu, portanto, até agora tens referido que vocês vão dando aqui algum apoio do vosso lado às startups ao longo do crescimento e da validação do modelo de negócio. Podes concretizar um bocadinho mais esse tipo de apoio que vocês dão? Sim.
para além do apoio financeiro e de espaço, o que nós fazemos é, temos especialistas nas mais variadas áreas, do marketing à comunicação, à avaliação de impacto, por exemplo, e fazemos uma série de workshops muito orientados para como medir impacto e como trabalhar estas métricas, toda a área de financeira, contabilidade, etc. Portanto, temos o que qualquer incubadora, o que se encontra em qualquer incubadora, acrescentando esta lente de impacto e ajudando as organizações a compreender o problema social ou ambiental. Porque muitas das vezes, e isto acontece muitas vezes, quando estamos a trabalhar no universo da universidade ou quando estamos sozinhos a tentar perceber que quer resolver este problema porque nos tocou de alguma forma, podemos não conhecer em toda a sua plenitude, na sua dimensão. E nós temos a facilidade, por estarmos muito próximos de uma organização, estarmos dentro de uma organização social com grande trabalho no terreno, temos aqui a oportunidade de dar a conhecer os problemas no terreno, levando as nossas startups, os nossos empreendedores e fazendo as pontes para quem já está consolidado e conhece, de facto, o que está a acontecer. Pegando aqui nesta tua deixa de fazer a ponte, também há necessidade de fazer a ponte depois com as empresas e com os corporates, não é? E perceber até que ponto é que eles conseguem encaixar nas necessidades também dessas empresas. Vocês também fazem essa parte aí? Sim, e aliás os nossos parceiros corporativos têm um papel fundamental no que é hoje o universo da Casa do Impacto. Hoje, parte dos nossos programas são cofinanciados por parceiros do mundo corporativo. O Triggers, o RISE e outras iniciativas que fomos desenvolvendo mais ad hoc são financiados também por estes parceiros. E o objetivo destes parceiros é, para além da filantropia inerente a este apoio, a este tipo de programas, é também de ter acesso a early stage, a uma série de inovações ou potenciais inovações para o seu negócio. E, portanto, temos hoje um grupo alargado de parceiros, são mais de 100 parceiros a nível nacional e internacional, que nos apoiam na consolidação do que é os nossos programas e apoiam principalmente as nossas startups a testar num contexto real e, neste caso, empresarial. Portanto, isto para nós é muito relevante, porque, como eu estava a dizer há pouco, Diogo, nós podemos não ter a capacidade de testar isto in-house, no contexto da Santa Casa, e, portanto, temos mesmo que ter a capacidade de alargar aqui os nossos horizontes e utilizar este tipo de parcerias para abrir as portas às nossas startups. Isto é tudo muito bonito, mas por vezes é preciso dizer não. Portanto, vocês gerem um fundo, há empresas que também podem estar interessadas em investir nas startups, mas isto é tudo muito bonito, o impacto social, mas no fim it's all about money, não é? Muitas vezes o dinheiro acaba por falar mais forte. E tu há pouco ainda disseste também que tem que haver aqui alguma sustentabilidade. Portanto, o projeto ou a ideia não pode depois ficar dependente de apoios financeiros para sobreviver. Portanto, tem que haver aqui alguma razão económica sempre por trás disto. Como é que é o vosso papel quando vê um projeto que tem um alto impacto social, mas depois não é sustentável financeiramente e não consegue avançar? Como é que é lidar com este tipo de situações? Em primeiro lugar, uma resposta simples, é difícil. Mas o que nós tipicamente fazemos é tentamos entender o que está na base do projeto e tentar compreender se podemos, independentemente de ser um projeto que pode ou não integrar os nossos programas, e se não puder integrar os nossos programas, como é que nós podemos ajudar aqueles projetos a verem luz do dia, seja através de ponto com alguns dos parceiros do setor público que eventualmente poderiam ter interesse em apoiar aquele tipo de iniciativas numa lógica mais de filantropia e de teste e inovação. Isso já aconteceu? Já aconteceu com alguns dos projetos, porque muitos destes projetos, o objetivo último é que se tornem política pública, não é? E, portanto, para isso é importante esta ponte com o setor público e com algumas organizações do terceiro setor que eventualmente poderiam ter essa capacidade. Ou até mesmo a Santa Casa. Mas é sempre difícil fazermos essa seleção, mas este é o eixo de intervenção que nós definimos e isto acontece muito frequentemente. Por exemplo, no caso do Plus, na última edição nós tivemos cerca de 180 candidaturas para selecionar no final 8, 9 projetos, não é? E, portanto, é sempre um processo difícil. Houve 170 que receberam não. Exato. Portanto, é natural que aconteça. O que nós tentamos é sempre canalizar para outras respostas que sejam do nosso portfólio ou então de outros parceiros que estejam a desenvolver projetos que se calhar são mais adequados para aquelas startups.
Uma das queixas que existe muito cá em Portugal é que aposta-se pouco na inovação em early stage. Ou seja, quando estamos no início, há muito pouco o português. Na realidade não é só o português. O europeu tipicamente é averso ao risco no início. Investe, mas quando já tem provas dadas e tem uma garantia de que a coisa vai correr bem. Vocês também sentem essa dificuldade das startups e dos investidores, esta relação, esta dicotomia? Sem dúvida. É muito difícil e isso para nós constituiu uma oportunidade. Por isso é que a Casa do Impacto, quando começou a criar este tipo de instrumentos de early stage, teve algum sucesso em atrair o ecossistema de empreendedorismo, porque eles estavam a ter muita dificuldade a financiar os seus projetos ou até ter apoio gratuito nestas matérias. Portanto, isto acontece. O que nós tentamos é ser intermediários aqui, e o facto de pertencer à comunidade da Casa do Impacto hoje em dia é um cartão de visita muito importante para desbloquear algumas portas, porque tendo este selo de terem passado pelos nossos programas e terem contactado com alguns dos nossos parceiros, já é um ativo muito interessante para as organizações quando vão bater à porta de fundos e vão bater à porta de outras organizações para fazer negócios. E, portanto, isso é relevante. Uma das coisas que tentamos também fazer é, ao longo dos nossos programas, exatamente porque achamos que não queremos que o empreendedorismo de impacto seja só um lugar de privilégio, damos uma bolsa de participação aos nossos empreendedores que estão no Rise ou no Triggers, nestes exemplos que eu dei. Agora, dificuldades que vocês têm encontrado, portanto, já são 7 anos de Casa do Impacto, ao fim e ao cabo. Imagino que tenham várias histórias de sucesso e de insucessos, já lá vamos, mas dificuldades que vocês tenham encontrado aqui nesta ligação entre Santa Casa da Misericórdia, Casa do Impacto, startups e investidores, portanto, este não é este trio, mas é este quadro. Como é que dificuldades é que vocês têm encontrado no dia-a-dia? Um primeiro que me vem à cabeça é velocidade. Okay? É totalmente diferente a velocidade das organizações como a Santa Casa da Misericórdia, por inerência a estrutura da Casa do Impacto, sendo que somos bastante mais ágeis dentro da Santa Casa do que é habitual, porque fomos montados especificamente nesse sentido, mas depois o imediatismo inerente a qualquer startup precisa tudo para ontem, etc. E, portanto, ser essa plataforma e ser intermediário entre estes dois mundos, às vezes tem estas dificuldades. Mas também às vezes de narrativa, mesmo para nós, no contexto da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, podemos às vezes não ser totalmente compreendidos pelos nossos colegas que estão a trabalhar no terreno. E, portanto, é nosso papel também democratizar algumas destes conceitos, de levar também estes conceitos para dentro da Santa Casa e vice-versa, porque também os empreendedores também têm que se adaptar à realidade que depois vão encontrar no mercado. E, portanto, eu diria que comunicação e velocidade são dois temas que me vêm logo à cabeça quando estamos a tocar neste tema. Há pouco referiste que já tiveram startups dentro dos vossos programas que depois acabaram por trabalhar com a própria Santa Casa. Houve dificuldades? Como é que foi esta relação? As histórias que tenhas aí para contar? Tipicamente boa, ou seja, há projetos que não funcionaram, por isso simplesmente, ou porque nós não tínhamos infraestrutura necessária para avançar depois de um piloto, ou porque, por isso simplesmente, a startup poderia não ter a capacidade de responder às necessidades da Santa Casa numa larga escala. Portanto, mas foram todos importantes para testarmos alguns conceitos e percebermos também o nível de preparação de parte a parte aqui. Mas temos alguns casos de sucesso em que, por exemplo, temos projetos mais ligados à área de educação que são complementares à nossa oferta educativa na Santa Casa hoje em dia e que trabalham com alguns dos nossos públicos vulneráveis que tipicamente não têm a oferta educativa que alguns dos colégios ou escolas mais bem posicionadas, no caso em Lisboa, porque é onde atua a Santa Casa, e esses alunos têm acesso a este tipo de plataformas, a este tipo de tecnologia, e nem sempre acontece com os públicos mais vulneráveis e nas escolas mais difíceis onde está a nossa comunidade. E, portanto, o que nós fizemos foi trazer alguma desta inovação para dentro e testar algumas destas soluções tecnológicas, não tecnológicas, com estes públicos. Também, por exemplo, com a 55+,
termos um grupo 55+, o que faz é uma plataforma que faz a ponte para 55+, pessoas com mais de 55 anos, poderem encontrar propósito nas coisas que sempre souberam fazer depois de saírem e estarem num período longo de desemprego, por exemplo. E é muito difícil voltar a entrar no mercado de trabalho pós 55, mas não significa que aquelas pessoas não tenham as competências necessárias para continuar a contribuir para a sociedade. E, portanto, é uma plataforma que eu e tu podemos utilizar se quisermos, por exemplo, arranjar uma coisa em nossa casa, em vez de contratarmos um eletricista via normal, através de um Google Search, o que fazemos é podemos ir à plataforma de 55+, e encontrar um eletricista que tenha estas condições. E, portanto, que faz exatamente o mesmo serviço que qualquer outro, mas nós estamos a ter a certeza que aquelas pessoas estão registadas naquela plataforma, que há este incentivo, etc. E, portanto, é assim que funciona. O que nós fizemos, neste caso específico da Santa Casa, foi dar esta oportunidade a alguns dos nossos utentes que já faziam este tipo de biscates, não encontrando outra melhor expressão. Próximos passos. Portanto, isto já tem 7 anos, a Santa Casa da Misericórdia tem mais de 500, mas a Casa do Impacto tem 7 anos, que é o que nos trouxe aqui. Que próximos passos é que vão aí? Vão continuar com programas de incubação e depois de aceleração e depois de investimento, ou vêm aqui novas coisas do vosso lado? Sim, na sua base vamos continuar com a estrutura que temos. O nosso objetivo é agora, nos próximos anos, melhorarmos a nossa oferta de incubação, aumentarmos o número de incubados. Nós, neste momento, temos 76 startups incubadas. O objetivo é chegarmos a um número perto de 100 muito em breve e, para além disso, melhorarmos a nossa oferta, especialmente para aquela fase da escalabilidade. Nós, quando iniciamos este projeto, havia pouca diversidade dentro do ecossistema, eram tipicamente sempre o mesmo estilo de empreendedores e o mesmo tipo e vinham sempre das mesmas escolas, das mesmas universidades, portanto o tal lugar de privilégio que há pouco falava, e o nosso objetivo é diversificar aqui um bocadinho a nossa oferta nesse sentido, trabalharmos respostas para a fase da escalabilidade, esse é um dos nossos objetivos, mas também na diversificação de públicos. Portanto, o que nós queremos é que ter aqui alguns programas de capacitação, se calhar de média duração, não tão longos como o RISE ou o Trigger 6 meses, mas programas ligeiramente mais curtos, orientados, por exemplo, para públicos com deficiência, para públicos mais vulneráveis, e teremos aqui uma oferta complementar ao que já temos no nosso pipeline. Prevêem ir às escolas, tipicamente, como há pouco referiste, as pessoas mais privilegiadas têm mais facilidade a fazer este tipo de iniciativas do que as pessoas menos privilegiadas. Ou seja, pessoas, se calhar, em bairros com menos capacidade financeira, não há possibilidade de... Até podem ter a ideia, mas depois não têm como, porque têm que ir trabalhar. Portanto, quer dizer, não dá para ir aos dois lados. Vocês prevêem também ter ações em escolas ou em bairros assim mais difíceis? Sim. E essa ponte com a Santa Casa é muito importante por causa disso, porque a Santa Casa tem equipamentos espalhados por vários pontos do país, da cidade de Lisboa, e, portanto, o nosso objetivo é também utilizarmos esse conhecimento do terreno para chegar a esse tipo de públicos. Mas também temos de ter uma oferta que é diferenciada. Objetivamente, os nossos programas não dizem tem que ser da Nova, da Católica ou de outra escola. Portanto, significa que nós não estamos a comunicar com estes públicos eficazmente e, portanto, temos que trabalhar nessa matéria. A nossa ideia é utilizarmos estes parceiros do terreno que conhecem bem e desenhar alguns projetos, se calhar de curta duração, para depois alimentarmos este bichinho do empreendedorismo, para depois se sentirem à vontade para se candidatarem a iniciativas mais robustas como o RISE e o Triggers. Portanto, esse é o nosso objetivo, é trabalharmos com este tipo de públicos. Mas nós também estamos dentro das escolas e cada vez mais junto das universidades. Portanto, temos uma série de parcerias importantes com a Nova, com a Católica, mas também com outras universidades do Porto, da Universidade de Aveiro, que nos permitem hoje chegar a estes públicos, não só em Lisboa, mas também noutros pontos do país. E a ideia é fazermos sempre, como temos vindo a fazer, workshops, bootcamps com estas universidades para, desde o início, no momento em que eles estão a ter aquelas cadeiras de empreendedorismo, consigam logo entrar neste léxico e neste mundo do empreendedorismo de impacto, porque são também gerações que estão muito atentas a estes tópicos e, portanto, é uma oportunidade ótima para quem estiver a trabalhar nestas áreas de cativar estes talentos.
Tu há pouco falaste na Academia do Código, que foi uma das startups que passou por vocês, que, para quem não conhece, é uma espécie de escola de programação para aprender a programar e trabalhar as várias linguagens de programação. Não vamos aqui entrar em detalhe, mas mais ou menos é uma coisa, é isto. Vocês também prevêem dar apoio, não sei se o fazem, já agora é uma pergunta, apoiar este tipo de startups para implementar projetos em escolas, se calhar até liceu, secundário, em escolas em bairros onde haja menos capacidade financeira, vá lá, e ajudá-las também nesse âmbito, lá está, tem maior impacto social do que estar uma escola dessas num bairro cheio de dinheiro em que toda a gente tem capacidade para pagar isto, enquanto no outro bairro que não tem tanta capacidade financeira, se calhar até era mais necessário, mas depois é tudo uma questão de dinheiro, não é? Sim, essas são as pontes, e são exatamente essas pontes que nós fazemos com o Universo da Santa Casa. A Academia de Código é um excelente exemplo, mas também existem outros. Por exemplo, o No Code Institute, que trabalha a capacitação através de ferramentas no-code. Nós fizemos uma parceria com a área de infância e juventude da Santa Casa para ter uma turma inteira de públicos utentes da Santa Casa para aprenderem através das ferramentas no-code. Ou seja, em vez de haver um apoio da Santa Casa, se calhar de uma outra forma, dar-lhes estas competências e estas ferramentas para que possam entrar no mercado de trabalho de uma forma mais simples. A Academia de Código é a mesma coisa. Utentes da Santa Casa, tipicamente utentes da Santa Casa, que passaram pelos bootcamps da Academia de Código e se tornaram programadores. E, portanto, essas pontes são mesmo muito importantes e estarmos dentro de uma organização que está implementada em toda a cidade de Lisboa, que se substitui ao papel do Estado e da cidade de Lisboa para a grande maioria dos problemas sociais da cidade, é uma vantagem competitiva enorme e temos que aproveitar isso. Parabéns por todas essas iniciativas. O nosso programa termina, mas eu tenho aqui umas perguntas para utilizarmos como teasers e para as quais eu peço respostas relativamente rápidas. A primeira pergunta é: quem é a pessoa que mais te inspira? Tenho imensa dificuldade a responder, mas eu vou dizer o Barack Obama por uma frase que eu gosto muito, que é um livro que eu gosto muito, que é A Audácia da Esperança, que ele escreveu na altura quando estava a concorrer para o Senado, e é um livro muito inspirador que explica o papel das comunidades e da vontade. Olha, eu desconheço o livro, fica aqui a indicação, vou procurar esse livro. A segunda pergunta, que neste caso aqui normalmente é quando é perceberes que esta ideia ia ter sucesso. Isto tipicamente é para startups, mas neste caso é quando é que vocês acharam que este projeto Casa do Impacto era um projeto que era altamente necessário, neste caso para vocês, na cidade de Lisboa, não é? Sim. Quando a Casa do Impacto foi criada na altura, a diretora era Inês Sequeira, que agora está na Rede Capital Social. Havia esta vontade, havia mesmo esta vontade. Sentia-se que faltava um espaço, como existia a Startup Lisboa e como existiam outros locais ligados ao empreendedorismo, para o empreendedorismo de impacto. E depois porque começamos a receber, sem qualquer tipo de, quase sem comunicação, centenas de candidaturas a todas as iniciativas que tínhamos. Sim, isso é a melhor maneira de sucesso é quando recebes centenas de candidaturas. Há bocado falaste em 180. 180 para o fundo. 180 para 10. Para 10, portanto, quer dizer, é brutal. Descreve a pior experiência que já tiveste com um cliente. Quando temos empresas que não entendem o que é o impacto e que eventualmente utilizam este tipo de plataformas para, eu não quero dizer greenwashing, mas para criar goodwill e não propriamente para inovar e integrar este tipo de iniciativas no seu core. Quarta pergunta: qual foi a maior asneira que já cometeste ao longo da tua carreira? Já fiz várias, mas todas recuperáveis, pelo menos até agora. Mas eu diria, às vezes, temas de comunicação. Lembro-me de uma vez, na altura, estava a trabalhar na Junior Achievement Portugal, e havia ali algum frisson por causa da forma como a Junior Achievement estava a atuar no terreno, etc., que estávamos ou seja, a diabolizar um bocadinho a escola e a querer que toda a gente fosse empreendedora, quando não é isso que a Junior Achievement faz, e nunca foi, é muito mais à volta das competências. E recebi uma chamada de uma jornalista a pedir aqui algumas respostas, mas que eu pensava que eram apenas complementares, e na altura não tinha ideia
que aquilo ia ficar na primeira página de um jornal com algumas das minhas respostas, porque estava no início da minha carreira e não tinha noção do que é que aquilo ia acontecer. Portanto, eu mandei só alguma informação, mas que foi completamente descontextualizada, e na altura devia ter falado com a minha chefia, obviamente, a dizer que estávamos a ser contactados, e eu era o responsável de comunicação, enviei apenas as respostas rapidamente. Já agora, para quem não sabe o que é o Junior Achievement? A Junior Achievement é uma associação sem fins lucrativos que trabalha o empreendedorismo no contexto das escolas, levando programas de capacitação para o empreendedorismo, mas que é muito mais do que isso. O empreendedorismo não na lógica de criação de empresas, mas sim de competências empreendedoras. Portanto, até desde gestão financeira, das nossas finanças pessoais, ao papel da comunidade, da família, este tipo de coisas. Mas está ligado à casa de... Não, casa. de todo. Não está ligado a outra... Foi uma vida antes. Exatamente. Uma outra fase, não é? Exato. Muito bem. Pergunta seguinte, onde é que vês a Casa do Impacto daqui a 5 anos? Eu espero que a Casa do Impacto continue com o seu trabalho, que tenha a capacidade de crescer. A nossa ambição é crescer e chegar a um tipo de público diferente. Gostava que fosse mais diversa. Tivesse a capacidade de entrar no universo da Santa Casa a sério, com muitos casos de sucesso e de implementação plena de projetos. E, portanto, é assim que eu vejo a Casa do Impacto, cada vez com mais parceiros, com startups muito impactantes para a sociedade, e espero estar pronto para ajudar nesse crescimento. Temos de terminar. Muito obrigado por teres vindo aqui ao programa. Muito sucesso para a Casa do Impacto e esperemos ver mais startups a causar impacto nas próximas edições de Bootcamp e de aceleração e tudo mais. Bom, obrigado, Diogo. Foi um gosto estar aqui contigo. A todos os empreendedores, espero que este episódio vos faça olhar para as vossas ideias com um novo propósito. Lembrem-se, não se contentem em criar startup apenas com o foco no negócio. Existe sempre a possibilidade de ter projetos que juntam o lado financeiro à parte social. O Nuno e a sua equipa lá estarão para vos ajudar na vossa caminhada. Acompanhem mais histórias inovadoras ao subscreverem o canal nas redes sociais e na RTP Play. Até a próxima semana.